Estaremos agora chamando o preletor da noite, presbítero Alex Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Palmares, em Paciência, filial Monte Sinai. Vem, presbítero. Vamos dar uma linda salva de palmas, aleluia. Exaltando e glorificando o nome do Senhor pela vida do presbítero Alex. Fique à vontade, presbítero. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, crente. Amém. Agora sim. Já tô nervoso. Ninguém me dá paz, então. Deixa eu ir condicionando. Tem certeza? Eu nunca preguei por uma turma. Ela é você mesmo, tá tudo certo. Meus irmãos, é motivo de muita honra estar aqui com os irmãos. Quero desde já agradecer ao missionário pelo convite, ao meio do pastor, pela confiança. Quero parabenizar vocês por essa formação, que venha muito mais após essa de hoje, que venha amanhã, que venha depois, que venha mais turmas, que venha mais pessoas, e que assim essa obra avance ainda mais. Gostaria de compartilhar com os irmãos texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 20. Jeremias, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7, está escrito: Ó Senhor, tu me iludiste e fui enganado. Tu é mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu clamei e gritei violência e saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse: eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a tua palavra estava dentro do meu coração, Aleluia, Jesus. como um fogo ardente trancado em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter, e eu não aguento mais. Você pode sentar. Glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estava ali sentado, quando a irmã falou meu nome, eu falei: ai meu Deus, é agora já? Aí já antecipei, já vim. Aí você não nem agora não, eu falei: mas já vim. Agora você vai ir. Meu Deus do céu, o que vai ser esse negócio? E Deus ardeu essa palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quero ser, olhe para mim, olhe para esse peitinho aqui, dá a sua atenção. As irmãs já cantaram, então já à vontade já. Começar a bater o pé, bate comigo, se eu gritar, grita comigo, está tudo certo. Nós conhecemos bastante o livro do profeta Jeremias. Eu não vou me ater muito ao contexto histórico que aconteceu. Nós sabemos que Deus tem um amor por esse povo. Deus tem um cuidado com o seu povo. Deus tem um direcionamento para o seu povo. Deus tem um princípio estabelecido para que seu povo siga. Deus tem um direcionamento para que esse povo viva de acordo com a sua vontade, dentro da sua palavra. O que Deus estabelece para o seu povo é que eles sigam ouvindo o seu direcionamento, a fim de alcançar o lugar que Ele projetou para eles. Porém, esse povo tem uma mania muito complicada. Esse povo sempre se afastava de Deus. Esse povo sempre desobedecia a Deus.
ao ponto de passar a cultuar outros deuses, ao ponto de se relacionar com outros deuses e cultuando a eles. E eu sei que parece um pouco estranho trazer uma palavra assim, sendo uma formatura de obreiro numa espécie sem tenda. Deus tem esse cuidado com esse povo, porém, eles se afastam do que Deus estabelece para eles. Dentro desse afastamento, Deus cria um plano sobre a sua vontade para que esse povo retorne para Ele. E a forma com que Deus faz isso, muitas das vezes, é questionada por nós. Pelo fato de Deus utilizar alguns mecanismos que não são normais para o nosso entendimento. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, Deus utilizando o seu mecanismo a fim de trazer o seu povo de volta para Ele, um povo rebelde, a gente pensa que Deus é um Deus tirano. Quando nós olhamos na perspectiva do povo mundano, eles só olham na perspectiva de que Deus é amor. E esquece que Deus é a figura de um pai que corrige um filho rebelde. Todo mundo aqui é pai, a maioria, e muita gente também é filho. E uma das coisas que papai e mamãe ensinavam pra gente é que quando a gente tira a nota ruim, ele tira algo bom que a gente gosta, a fim de colocar a gente dentro do centro da vontade, do direcionamento dele. Então qual é a forma de Deus de trazer o seu povo de volta para Ele? É punindo eles. E punindo de uma maneira que eles não querem, mas que é necessário. Então vai ter momentos que Deus vai punir, porque é necessário para que alguém se volte para Ele. Então Deus está tratando esse povo. Só que Deus levanta um profeta Jeremias nesse contexto de um povo que se afastou dele, de um povo que não quer mais obedecer, de um povo que não quer mais adorar, de um povo que não quer mais buscar. E quando você olha Deus chamando Jeremias, o cenário não é bom, mas aí Deus chama ele para o ministério. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, as nações te dei por profeta. Então Deus tem um projeto para ele vivenciar. Deus tem um chamado na vida dele. Deus tem um ministério para ele exercer. E ele expressa sobre essa chamada de que ele não tem condições de exercer. Um grau de entendimento pode ser levado pela maturidade. Então ele diz: porque eu sou uma criança e eles que não sei falar. E aí o Senhor continua falando com ele: não diga a eles, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu vai. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Então você está vendo que Deus está contrariando a impossibilidade mental do profeta, dizendo: eu tenho condições de te enviar, mesmo que você não enxergue condições em você. Então Deus está dizendo para Jeremias: eu vou te enviar dentro de uma chamada para exercer um ministério, mesmo que o seu olhar humano diga: eu não tenho condições de exercer um ministério. Mas na ótica humana, nunca teremos condições de exercer ministério. A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. E na lógica de Deus, é Ele entrar dentro de uma cracolândia, pegar um homem e dizer: vou te usar. Glória a Deus. Na lógica de Deus, alguém olha para alguém no bar, todo doido, caído no chão, e dizer: aquele ali já perdeu a vida porque a bebida já consumiu. Até que Deus resolve entrar dentro do bar. Até que Deus resolve entrar dentro de um bar de prostituição e dizer: eu vou te fazer uma missionária, eu vou te fazer uma serva minha. Deus não trabalha com a lógica humana, Deus trabalha com o seu propósito. Você pode glorificar a Deus. Eu sei que a gente está na formatura, mas Deus está me impulsionando a dizer para alguém: eu não trabalho com a lógica humana, eu não trabalho com a conexão que o mundo pensa, eu não somo como o mundo soma, eu somo de acordo com a minha vontade, e quando a minha vontade prevalece, não tem ninguém. Eita Jesus! Jeremias, vou te enviar. E a mensagem não vai ser das melhores
mensagem vai ser dura. E o ministério exige maturidade e responsabilidade para fazer o que não é meu. Ministério é maturidade e responsabilidade. Quando se trata de responsabilidade, é algo que não é meu, mas eu cuido. Ministério é maturidade, é entender que coisas que eu não planejo vai acontecer, mas tudo está dentro daquilo que Deus colocou para ele. Meu Deus. Maturidade, responsabilidade. Quando Deus separa, é basicamente como a mamãe fazia. Pega um monte de feijão e começa a separar. O que tá ruim, tá ruim. O que tá bom, é isso que eu vou usar. Glória a Deus. Então Deus separa, Deus dá a missão e Deus dá a mensagem. Você vai exercer o ofício. A mensagem para esse povo é dura. A mensagem de Deus é o seguinte: se vocês não se arrependerem, vou permitir que a Babilônia entre no cenário, leva você para cativeiro, lá vocês vão sofrer. É Deus colocando para eles um tempo de arrependimento sobre a boca do profeta. Só que Deus vai fazer o seguinte: eu sei que tu não sabe falar, mas vou te capacitar. E aí Deus vai enviar o profeta, mas antes disso ele vai dizer o seguinte: eis que a minha mão tocou na boca do profeta. Ele diz: eis que as minhas palavras estão na tua boca. Glória a Deus. Chamado, maturidade, responsabilidade e palavra na boca. Vou repetir isso aqui: maturidade, responsabilidade e palavra na boca. Não só maturidade, responsabilidade e palavra na boca, mas também as guerras. Aí Deus vai avisar: olha, vai acontecer muita coisa, vão pelejar contra você, mas não prevalecerão. Perceba que Deus está chamando alguém para responsabilidade, para exercer dentro de uma maturidade, colocando a palavra na boca e dizendo: vão lutar contra aquilo que eu estou colocando na tua boca, mas ainda que lutem, não prevalecerão. Se tu Deus nesse lugar, vão tentar contra você, vão tentar impedir você, mas não prosperarão, não prevalecerão. Esse é o ministério que ele vai exercer. Só que ministério não é ministério confortável. Ministério não é confortável, meu amigo. Ministério não é confortável. Eu preciso que você repita isso para quem está do teu lado, sendo crente ou não crente, mas você vai ouvir. Se está no culto, vai ouvir. Ministério não é confortável. Ministério, fala aí com força: ministério não é confortável. Vai ouvindo, aperta um pouco, mas Deus dá jeito na gente. Ministério não é confortável. Qual é o conforto de algumas pessoas dentro do ministério? É olhar para o avião e dizer: eu vou entrar. E diz: eu tenho um ministério confortável porque ando de avião. Alguns acham que ministério confortável é dizer: eu prego em grandes congressos. Para algumas pessoas, ministério confortável é um monte de seguidor. Para muita gente, ministério confortável é pegar um papel, uma caneta e dar um autógrafo. Mas ministério é desconfortável quando eu prego a mensagem que não é minha, quando eu entro dentro de um cenário que eu não mando, quando eu entro para falar aquilo que ele manda. O ministério não é confortável. E eu não estou falando contra quem anda de avião. Eu estou dizendo para alguém que depois você desce do avião, termina de pregar, você entra para o quarto e começa a chorar porque você é solitário. Ministério não é confortável. Ministério não. Eu estou sentindo ele aqui. Ministério não é confortável. Você não é chamado por causa de flores, você é chamado por causa das flores que contêm os espinhos que te causam ferida. Eu estou sentindo ele aqui.
ministério não é confortável. Ele prega uma mensagem dura. Se arrependa. Se não se arrepender, acabará esse tempo e eu permitirei que a Babilônia entre. E quando Jeremias está pregando, se levantam pessoas contra Jeremias. Jeremias capítulo de número 11. Olha a conspiração. Verso de número 18. Fiquei sabendo, pois, o Senhor me revelou, ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações, mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo-lo da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. Olha o drama que está acontecendo. É alguém que está olhando para quem está exercendo o ministério. Estou falando problema. E dizendo que ele está pregando, mexe com a minha mente e eu não aceito. A gente precisa fazer o seguinte: montemos uma reunião. Precisamos cortar essa árvore. E quem está ministrando não está sabendo da trama. Até que Deus resolveu revelar. Eu não sabia que a trama era para mim. Então, basicamente, o profeta que exerce o ministério é: o que eu fiz? Esqueci de ter um chamado. Só fui para lá. Só fui fazer o que ele mandou. E eles estão tramando contra mim. Isso dói. Só que o capítulo de número 28, ele prega a mensagem. O profeta Ananias vai se juntar com todo o povo, vai pregar uma outra mensagem em cima da mensagem que o profeta está pregando. Irmão, eu estou falando de alguém que está exercendo o ministério. E eu estou falando sobre a dor de um ministério. A dor daquele que exerce o ministério. Foi isso que Deus mandou eu pregar nessa noite. A dor de quem exerce o ministério. E ele prega a mensagem, outra pessoa vem e diz: esquece tudo que foi dito. Meu Deus, é forte. Verdade é o que eu vou falar para vocês agora. Tem nada de Babilônia, não. Tudo mentira o que esse profeta está pregando. Babilônia não vai entrar. Os nossos guerreiros vão dissipar, vão ganhar da Babilônia. Errado estão. Quem tenta confrontar a verdade colocando confusão, colocando pela mentira. Então, para inibir, invalidar a mensagem da verdade, quem é contra aqueles que são do ministério, vão dizer: ela tem uma vida mentirosa. Ele tem uma vida mentirosa. Para invalidar a verdade que eu prego, eles vão pregar uma mentira sobre a mensagem que eu prego. Para invalidar a vida ministerial do profeta, eles pregam uma outra mensagem. No capítulo número 32, vai ser assim: para cima, para baixo, vai ser desconectado os textos, mas vai ser a mesma função, tá bom? No capítulo de número 32, o rei Zedequias ouviu a mensagem do profeta, não aceitou saber que a Babilônia já tinha secado tudo. Não aceitando a mensagem, ele pega o profeta, prende ele embaixo da guarda e diz: escuta esse não, que é mentiroso, Babilônia não vai entrar aqui. Eles deixam o profeta lá, porque ministério é rejeição. Hoje eu estava num curso de capacitação para obreiro, e uma das coisas que foram ditas lá é: se prepare para perder quem não aceita o ministério profético da verdade. Se prepare para alguém rejeitar o tempo que você dedica para Deus. Se prepare para ser rejeitado por pregar a verdade de Deus. Se prepare por não ser aceito pela forma que você se comporta para Deus. As pessoas não vão aceitar, porque quem vive para Deus vive contrário àquilo que o mundo quer. O mundo tenta moldar, mas eu vivo o padrão que Deus estabelece. E o padrão que Deus estabelece
não é minha fama, não é meus seguidores, mas é o padrão da santidade, pregando a verdade. Isso é o padrão de Deus. Ele prende o profeta e diz: esquece isso, a verdade maior é nossa. São líderes corrompidos, corrompendo todo o povo, mas quem vive a verdade chamada pelo ministério diz: eu não. Glória a Deus. Pode até me colocar no pátio da guarda, mas eu não falarei a mentira. Pode me colocar aprisionado com alguém apontando, dizendo: era o profeta da verdade. Pode até me prender, pode até me bater, mas eu não saio daquilo que Deus estabeleceu para eu pregar. Você é rei. Só que no capítulo de número 38, você conhece bem. Então os líderes sugeriram ao rei: eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade. Tudo que está comentando. Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas a ruína. Olha o que eles estão dizendo. A mensagem dele está provocando ruína na gente. Que mensagem é essa que Deus está dizendo que vai permitir um outro povo entrar? É um Deus que está com uma chave de fenda na mão, olhando para um parafuso frouxo e dizendo: vou te apertar até que você fique no lugar. Já viu alguém que monta móveis? Eu não monto não, mas lá em casa tem um negocinho que está solto lá, e eu sei que se não ajustar o parafuso, vai continuar balançando, mas não vai ficar na posição. Aí Deus está dizendo: eu vou usar a Babilônia para apertar esse povo, mas vai ficar do jeito que eu quero. Se para isso eu preciso usar o profeta para pregar a mensagem, vou usar o profeta. A minha mensagem é para isso. A minha mensagem é minha chave de fenda, dizendo: te aperto, mas não te perco. Te aperto, mas te posiciono. Te aperto, mas não te mato. Te aperto, mas te faço viver para mim. Ministério doloroso. Capítulo de número 38. Ah, esse profeta está pregando isso. Pega ele, gente. Coloque ele no calabouço. Lá ele fica na lama e não prega para ninguém. A lama é o lugar do profeta. E aí nós chegamos no capítulo atual, nós lemos capítulo de número 20. Você viu? Falei do 11, 28, 32, 38. Só para voltar no capítulo 20. Todo esse contexto que o profeta está vivenciando é de alguém que vivencia o ministério e vivencia a dor provocada pelo ministério. Ministério é rejeição. Ministério é exclusão. Ministério é choro. Ministério é doloroso. Tanto que esse profeta é conhecido como profeta chorão, porque ele prega a mensagem e ele sente o peso da ação de Deus na mensagem que ele prega. Ele está sentindo antes do povo, por isso que ele chora. Ele chora entendendo dentro dele: Deus vai fazer isso com o povo. Eles poderiam se arrepender, mas não se arrependem. Que povo é esse? É um povo que tem ouvidos para ouvir, mas não querem ouvir. Tem olhos para ver, mas não querem enxergar. Mas eles têm boca para falar o que não é para falar. Não somente ouvidos para ouvir, mas não querem. Olhos para verem, mas não querem. E estão amarrados a coisas que outras pessoas falam contrário à verdade. Amarrado, eles só olham para quem manda uma mensagem contrária para eles. E a mensagem é: não ouça esse profeta. Capítulo de número 20, ele prega a mesma mensagem, dizendo que Deus vai destruir, clamando violência, castigo de Deus, juízo de Deus. Quem vai pegar o profeta aqui é o sacerdote da época. Pazuva é o chefe da casa do Senhor. Ele vai pegar o profeta, vai colocar o profeta no trono, preso no trono.
tronco, que é conhecido como seco. Ele está no tronco. Lembra que eu falei no início que ele está desconfortável? O tronco para ele é desconfortável porque ele está torto. Ele está preso nos pés, nas mãos, e alguém passa e olha para ele. Não é o profeta que diz a verdade? No tronco. Até que ele vai entrar no verso de número 7. Passando tudo isso, o Senhor me iludiu. O que está acontecendo aqui comigo? Me chamou para esse ministério. Estou sofrendo no ministério. Estou apanhando no ministério. Não quero mais o ministério. Eu rejeito o ministério. Espírito Santo. Estou pregando para obreiros e obreiras que passarão o conflito pela dor do ministério. Mas Alex, eu estou na formatura. A formatura não vai durar o dia de amanhã. Quando acabar, você vai tirar a beca. Quando entrar em casa, você vai lembrar, estou em guerra. E por quê? Porque o ministério não é confortável. Me ajuda a pregar. Você pode levantar a mão para o céu. Eu vim profetizar para alguém nessa noite. Eu sei que o ministério não é confortável. Eu sei que o ministério é doloroso. Eu sei que o ministério provoca rejeição, tristeza, exclusão. Mas eu conheço a voz daquele que me chamou. Maior é o Deus que me chama para o ministério do que aqueles que se levantam contra mim. Libere um glória mais alto que você puder. Abre a boca para adorar aí. Eu estou aqui pregando para alguém na formatura, dizendo: acalma o teu coração. A guerra é intensa, mas o Deus que me chamou me garante: pelejarão contra mim, tentarão contra mim, mas não prosperarão. Mas não prosperarão. Eita, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo um Deus nesse lugar. Você pode abrir a boca para glorificar aí. Eles não vão prevalecer. Sou obreiro chamado pelo Deus poderoso. Irmã, antes dos 40 minutos. Desconfortável o ministério. Ele está preso no tronco. Quando todo mundo olha para ele, ele diz: não falei que ele era mentiroso? Olha ele no tronco ali. Não falei que essa palavra não ia se cumprir? Olha o profeta no tronco ali. É saber que toda vez que eu exercer o ministério, o chamado de Deus, alguém vai olhar para mim, vai me rejeitar pela verdade que eu prego e pela verdade que eu vivo. Quando eles não aceitarem a verdade que eu prego pela boca, eles vão tentar me rejeitar pela verdade que eu vivo. Para que saia até o pé? Para que essa irmã bota coque? Para que esse irmão vai tanto para a consagração? Para que esse irmão sobe tanto monte? Por que essa irmã grita tanto enquanto ora? É que quem sabe o chamado que foi feito e quem fez. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Deus está falando com a gente. As vozes contrárias ao ministério não é maior do que a voz que me chamou para o ministério. Eita, glória a Jesus. Vou repetir. As vozes contrárias ao ministério não é maior do que a voz do Deus que me chamou para o ministério. Quando Moisés estava apacentando a ovelha, a sarça estava lá. E Deus resolveu falar: Moisés, Moisés. Oh, glória a Deus. Quando Samuel estava dentro da casa dele, indo para o quarto, antes que a luz se apagasse, Deus resolveu gritar: Samuel! Eita! A voz dele é maior do que as vozes contrárias. O diabo pode tentar impedir, colocando coisas na minha mente, mas o céu está dizendo: tu não vai confundir a minha voz. Quem foi chamado por Deus não fica confuso com vozes com... Meu Deus do
chamou. Senhor, me iludiu. Porque desde que eu preguei todas essas mensagens de calúnia e violência, se torna desonra para mim. Sirvo de escárnio todo dia, todo mundo zomba dele, irmão. Que o obreiro é zombado pela veste, pela forma que anda, pelo comportamento que tem, pelo jeito que fala, aonde anda, com quem anda, o que fala e como fala. Ele é zombado. Essa irmã está pregando para quem se não tem ninguém na casa dela? Alguém zombando. Foi falado aqui na oratória. Sambalat, Tobias e assim tentaram contra. E aí a gente gritou, vou fazer uma grande obra, mas o capítulo de número 4 é o capítulo da zombação. E o que faz esses fracos de Deus? Vão acabar um dia esse muro aí? Ainda que faça, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Alguém está olhando, mas quem está trabalhando e dizendo, esses obreiros estão fazendo isso aí todo. Vai dar certo não. Curso de obreiro? Vai dar certo não. Consagração só tinha 2 pessoas. Não vai dar certo não. Já está dando certo só de ter 2. Porque a vida de Deus é diferente. É só a gente começar a cantar para Ele que Ele resolve apresentar a presença dEle. Que isso, Alex? É quando Paulo e Silas estavam presos e alguém olhou, o que vai fazer? O que vai fazer? Já estão presos. Aí ele diz, eu canto. Tu prega? Tu prega. Então eu canto. E o que Deus faz? Eu me manifesto. Se tiver alguém para cantar, se tiver alguém para pregar, pode ser na prisão, mas eu abro o cárcere. Remai, chocomelentio, reminara camana barra, xandara barra, uricamandore barra, baio pere, promandara barra. Deus está presente nessa formatura, dizendo é só cantar, é só pular, é só rodar, é só orar, mas eu me manifesto. Pode estar preso, mas eu vou me aposentar. Eu só preguei, mas já está acontecendo isso. Está me doendo, o ministério dói. Eita Jesus, o ministério é doloroso. O ministério me deixa triste. Eu preciso tomar uma decisão aqui. Já estou preso. Já passei calabouço. Eu sei que aqui ele não tinha passado ainda, é o capítulo 20. Só estou falando o que vai acontecer com ele. Calabouço. Estão tramando contra mim. Me batem, me prendem, fazem tudo isso comigo. Melhor parar. Não me lembrarei mais dele. Nem falarei mais em seu nome. Só que alguém está exercendo o ministério. É depois da capacitação de obreiro que a guerra vem e a gente entra no conflito externo de alguém que nos ataca e interno de alguém que não quer mais. Externo do inimigo que ataca e externo causado pelo ataque do inimigo. Não quero mais passar por isso. Só que quem está dizendo eu não quero mais passar por isso, recebeu a palavra na boca no capítulo 1. E a palavra que ele recebeu não foi somente a palavra, mas a garantia. O que Deus está dizendo para a gente é: podem tentar contra você, mas a permanência é tua, porque eu garanto a tua permanência. Quando alguém buscou, Jesus, vou entrar nisso aqui. Quando alguém bater, quando alguém ferir, quando alguém rejeitar, quando alguém não aceitar, Deus está dizendo: eu sou a garantia da tua permanência. Eu sou a garantia da tua permanência. Eu sou a garantia da tua permanência. Eu não quero mais o departamento. Eu não quero mais pastorear. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais sentar na mesa. Eu não quero fazer mais nada. Não quero ser mais professor de escola bíblica. Não quero mais pastorear porque dá muito problema. Eu sei, mas o céu está dizendo: o que eu tenho. As vozes externas
não são maiores do que a voz daquele que te chamou. Não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Ele pensa, fala, e enquanto fala, ele sente. Glória a Deus. Pegou, crente? Ele pensa, ele fala, e enquanto ele fala, ele sente. Ele diz: pensou primeiro, não me lembrarei mais dele, dizendo: vou me esquecer de quem me chamou, nem falarei mais em seu nome, não quero mais pregar essa mensagem. Aí ele continua: mas a tua palavra, mas a tua palavra, diga para o irmão que está ao teu lado, mas a palavra dele, mas a palavra que é dele estava dentro de mim. Você está dizendo? Ele diz: não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome, mas a tua palavra estava dentro de mim como um fogo ardente, e eu estou cansado de tanto me conter, e eu não aguento mais. Escute, mesmo rejeitado, humilhado, perseguido, o que arde não é a dor, é o fogo da palavra. Ele na rabaia, vou pregar o que Deus está mandando para alguém. O chamado ao ministério é mais forte do que o sofrimento da rejeição. O que arde não é o ódio dos outros, é o fogo da palavra que eu carrego. Vou repetir: o que arde não é o ódio dos inimigos, é o fogo da palavra que está dentro de mim. Mesmo calado pela dor, o coração não silencia, porque o chamado fala mais alto. Deus está mandando gritar para alguém, missionária: o chamado fala mais alto. É árduo ficar dando aula para cima e para baixo. É árduo ter que estar aqui na igreja todo dia para pastorear. É árduo ter que ser obreiro e tirar serviço o tempo todo. Mas o céu está dizendo: isso é o teu chamado. O fogo do chamado é maior do que o ódio dos inimigos. Oh, glória a Jesus. Mesmo cansado, ferido, zombado, há um fogo nos ossos. E esse fogo nos ossos é a voz interior que não permite desistir. Meu Deus, é forte. O que é o chamado? O ministério não depende de quem fala contra, e sim de quem obedece o chamado. Esse fogo não te deixa parar. O chamado ao ministério é mais forte do que o sofrimento da rejeição. O ódio dos inimigos não é maior que o fogo da palavra que está dentro de mim. Em obreiros e obreiras, em ministros da casa do Senhor, vai acabar o culto e a gente vai viver o conflito de querer largar o ministério por causa das guerras externas e internas. Mas o céu está dizendo: eu tenho o fogo da palavra, que mesmo preso não te deixa parar. Ele mesmo diz: eu estou cansado de tanto me conter. Não dá para conter o que não é teu, não dá para prender o que não é teu, não dá para segurar o que não é teu. A palavra não é tua, a palavra é dele. Abre essa boca para adorar. Eu não sei se tem alguém que já foi crente aqui, está desviado, mas o céu está mandando dizer: não tem fogo maior, não tem fogo melhor do que o fogo da palavra que me impulsiona. Eu não quero, mas ela me impulsiona. Eu quero retroceder, ela me faz avançar. Eu quero parar, ela me faz continuar. Eu quero fechar, ela manda eu abrir. A lógica de Deus não é a minha. Se quem tenta contra não parou, não sou eu quem vou parar.
só uma formatura. É só algumas aulas. É só mais um louvor. É só mais um toque. E o céu dizendo, não, é um ministério. Você pode segurar a mão desse irmão aí. Aqui parece salão de festa, eu sei. Continua sendo tempo. Segura a mão desse irmão e dessa irmã. Eita, Jesus. Existe um povo aqui dentro. Já disseram para você largar a igreja. Já disseram para você largar a presença. Já disseram que em 2 meses você estaria no baile. Já disseram que em um dia você estaria morto. Já disseram que 18 anos você não chegaria. Já disseram pra você que ser crente era fogo de palha. Já disseram pra você que tá perdendo tempo na igreja porque deveria estar curtindo um baile, um projeto, fumando maconha, cheirando pó, bebendo bastante, mentindo também. Mas o céu não te chamou pra viver uma vida de mentira. O céu não te chamou pra viver uma vida de balada. O céu não te chamou pra viver uma vida de baile, mas te chamou pra pregar pra quem tá lá dizendo: como ele me resgatou, vai resgatar você também. O céu te chamou para um ministério doloroso, mas prazeroso, de fazer o que ele manda. Oh glória! Continua segurando a mão desse irmão aí. Segura a mão desse crente, dessa crente, desse não crente, desse espectador, desse visitante. Você veio para o culto, mesmo sendo formador. É culto, é culto. Continua segurando a mão dele. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, deixa eu te usar para salvar. Vai comigo, eu te enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vai embora, vai! Deixa eu te usar para amar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tem algum crente aqui ainda? Tem algum obreiro aqui ainda? O fogo do chamado é maior do que as vozes contrárias. Eu sou formado, estou formado, estou me formando. É o céu que me chamou. Eita, que a presença de Deus está nesse lugar. Eita, que tem fogo do chamado aqui. Eita, que
Vai voltar não? Cuidado, tem céu, tem inferno, tem céu. O que tem é fogo. Se estou pregando pra gente que tá e gente que não tá, mas que sabe como é, estou pregando pra qualquer pessoa. Estou pregando pra gente que tá e gente que tá tirando férias. Estou pregando pra esse tipo de gente. Estou pregando pra gente que já cantou, pra gente que já pregou, pra gente que já pulou, pra gente que já rodou, pra gente que já orou, pra gente que já visitou, pra gente que já subiu o monte, pra gente que já dirigiu o departamento, pra gente que já foi ao preso. Eu estou pregando pra vocês. Só vou lá porque é a formatura. Não, você veio ouvir esse pretinho lá de Santa Cruz pra pregar uma mensagem que Deus mandou aqui. E qual é a mensagem? Tem fogo. Já teve alguém doido que foi achando na tua frente: eu tenho um ministério para você. Deus falou na boca. Estou falando pra gente aqui que ouviu alguém marchar e sentiu uma presença, entendendo que Deus está no negócio. Estou falando para alguém que já viu Deus levantar o dedo na vida de alguém e só de levantar o dedo já sabia que era para ele abaixar a cabeça. Estou falando para alguém que levantou a mão dizendo que está de férias. Estou dizendo para essas pessoas e para quem também está, quem está, mas está de férias. Estou falando para vocês a seguinte coisa: se não fosse a mão dele, a bala já tinha pegado. Se não fosse dele, a mão dele, o carro já tinha batido. Se não fosse a mão dele, você não estava aqui. Se dor não é por causa do meu terno, se dor não é por causa da minha gravata, se dor não é por causa do meu melisma cantando da eloquência pregando, se dor aqui é a mão dele, mesmo olhando para alguém, prendendo e dizendo: você não serve mais, você não faz mais nada, mas o céu está dizendo: eu te conheço, eu sei quem é você, conheço o teu íntimo, conheço teus pensamentos. Eu posso pregar para você, pastor, pregar para você, mas Deus sonda o teu coração, Deus sonda o teu coração, Deus sabe quem é você. E aí ele vai perguntar o quê? O que vocês precisam fazer? Porque tem coisa que a gente sabe que é para fazer, mas a gente não faz. Porque quem sai para tirar férias vive uma guerra constante. Como é que eu volto? E o que vão pensar se eu voltar? E o que vão falar se eu exercer? É as guerras. Que o diabo grita e diz: vai voltar? Vamos falar de você. Te viram no bar ontem e hoje vão falar que voltou para Jesus? E, varão, ó, saía com o bar amanhã, vai estar no bar de novo, porque não fica sem uma bebidinha. Mas quem sabe é do fruto da palavra. As vozes contrárias não podem poder sobre isso. Ele vai voltar quando? Quando a gente trabalha, ou a gente tira 15, ou tira 10, ou tira 30 dias de férias. A gente sabe que tem que voltar para o trabalho. Oh, Jesus. Isso aqui não está no bolso, mas se eu não falar, só vou para casa, né? Quem sabe? Férias tem tempo determinado para acabar. Se o inferno tem prazo para te matar, o céu também tem uma porta da salvação aberta. E a porta da salvação tem uma mão dizendo: vem, vem. Não é sobre as vozes contrárias, é sobre o chamado que eu tenho.
E o céu manda perguntar para vocês se vocês querem voltar ao serviço. Se vocês quiserem voltar ao serviço que Deus confiou a vocês. No final do culto, a gente está aqui. Uma igreja, um pastor e um Deus de braços abertos. Porque ainda dá tempo. E a porta da salvação ainda está aberta. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Depois de uma palavra dessa, aleluia, dá sua melhor salva de palmas para aquele que é digno de toda honra, toda glória. Que Deus possa continuar usando grandemente o presbítero Alex. Amém. Recebi também a palavra em nome de Jesus, porque ser pastor não é fácil. Amém. É tudo aí que ele falou, hein? E um pouquinho mais também. Bem, mas o Senhor ele renova e nos coloca de pé a cada dia, em nome de Jesus. Vamos estar agora entoando.